A visão que temos de nós mesmos. Esse é o 5º episódio do 3 Pontos Podcast. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Gilson. E eu sou a Nayane, e hoje nós vamos falar de um tema que eu acredito que vocês sempre ouçam falar por aí. Exatamente, essa visão, que nós temos, muitas vezes distorcida do que realmente é, e às vezes por pequenos detalhes, né, amor? Exatamente. Eu e o Gilson, nós fazemos uma formação juntos de obesidade e emagrecimento, e algo que a gente tem aprendido muito é o quanto o nosso olhar para a gente mesmo pode ser distorcido. Todos nós temos em algum nível a distorção, seja do nosso jeito, seja da nossa aparência, e isso dificulta muito quando em níveis elevados a nos desenvolvermos, a corrermos alguns riscos, a promover algumas mudanças. E o mais incrível que pareça, né, também, eu também fiquei surpreso por saber disso, que a autoestima está ligada a isso. E não é simplesmente ligado só a se sentir bem com o corpo, é muito algo bem mais interno. Né? E explica pra gente melhor, né, sobre essa relação. Antes da gente começar a gravar esse episódio, a gente trocou ideia e eu estava explicando, conversando com o Gilson sobre como falar de a visão que temos de nós mesmos é algo muito mais complexo do que parece. Muitas vezes, eu até comecei falando esse episódio que a gente já ouviu falar desse tema, a gente ouve muito falar sobre autoestima. E muitas vezes a gente fica preso e acreditando que a autoestima é essa visão na frente do espelho. É você olhar e você não gostar daquilo que você está vendo. E na verdade é apenas um dos pilares, um dos fatores que influenciam na nossa autoestima. Não, é totalmente ligado a isso. Todo mundo te fala, tô com a autoestima baixa, eu tenho que emagrecer. Tô com a autoestima baixa, eu tenho que ganhar peso ou o que for, né? E não é simplesmente isso. Tá muito ligado ao maior, ao mais interno. Um dos pilares que nós temos da autoestima é a autoimagem, que é realmente essa visão que a gente tem de nós mesmos frente ao espelho. Então às vezes alguma parte do nosso corpo que a gente não gosta, e aí favorece para ter uma autoestima mais baixa. Então, às vezes até mesmo as comparações com o corpo do outro também está relacionado à autoimagem. Então é uma visão de nós mesmos muito mais estética. Agora, é um dos pilares da autoestima. Eu estava falando com o Gilson que nós temos outros 3 pilares. E um deles que está relacionado à visão que temos de nós mesmos é o autoconceito. É a visão que temos de nós mesmos, só que muito mais interna. Então, eu ouço, por exemplo, de muitas mulheres quando fala de autoconceito, que tá com a autoestima baixa, falando assim, ninguém vai gostar de mim do jeito que eu sou. Eu até dei esse exemplo pro Gilson, que eu ouço muito das mulheres que eu sou complicada. Não, eu sou muito complicada, eu sou muito difícil, meu jeito é muito difícil. E aí eu pergunto sempre para as pessoas, mas o que é difícil? O que é complicada? Porque muitas vezes é uma visão distorcida a partir da história que a pessoa teve. Às vezes, assim, a história de vida que ela teve, o ambiente que ela foi criada, não favoreceu muitas vezes para ela desenvolver essa visão mais assertiva do jeito dela. Porque em certo nível, todos nós somos difíceis, complicados. Então, e muitas vezes as pessoas usam esse discurso para alimentar aquela autoestima baixa. Ou talvez também algum reforço externo, né? Às vezes algum reforço externo. Eu ouço isso muito também. Às vezes a pessoa fala, não, mas meu marido fala que eu sou muito difícil, eu sou muito chata, eu sou muito complicada. E, de novo, em certo nível, todos nós somos difíceis, somos complicados, temos os nossos momentos que a gente não tá, às vezes, tão bem, ou tão feliz, ou tão agradável pro outro. Só que não pode ser fator suficiente para a pessoa já ter essa visão, esse autoconceito distorcido dela. Na academia você deve ver muito isso. A gente vai entrar nos outros pilares e aí eu acho que vai ficar bem claro como que isso acontece tanto na nossa vida. Para mim, enquanto profissional lá dentro, eu vejo tudo isso, porque eu lido com as pessoas, converso com as pessoas ali, né? Agora, de aluno para aluno, às vezes nem tanto, não percebe tanto. Mas para mim, enquanto profissional ali, sim, né? Consigo observar separadamente isso. Mas a que fica mais aparente mesmo é com relação ao corpo mesmo.
A pessoa associa a autoestima alta em estar bem com o corpo. Na verdade, a pessoa, ela relaciona a autoestima alta com ter o corpo dentro de um padrão. Exatamente. Né? Que normalmente é não ter barriga nenhuma, não ter celulite nenhuma, não ter gordura localizada em nenhuma parte do corpo, e aí tá distorcido. E aí que entra, né, com relação não só o trabalho com exercício físico para a pessoa estar bem com a saúde, bem com o corpo, mas também mentalmente para trabalhar as outras questões dentro da autoestima, né? Que são os outros dois fatores que você vai falar, né? Hoje mesmo eu estava gravando uma aula, inclusive sobre ansiedade, que é uma das maiores áreas de atuação que eu trabalho, né? E eu tô falando justamente disso, que muitas vezes a gente cria uma visão distorcida da gente mesmo por não ter clareza desses pontos da autoestima. Por não ter clareza de que o tanto que eu adotar alguns rótulos, eu querer me encaixar em algumas coisas, não é funcional. Então, a autoestima não está ligada a ter esse corpo dentro de um padrão determinado por outras pessoas. Ela tem que estar muito mais relacionada a uma visão assertiva de mim mesma. Então, eu dei o exemplo para o Gil. Se eu posso olhar na frente do espelho e não gostar de alguma parte do meu corpo, mas não pode ser fator suficiente para eu me achar insuficiente para o outro, para eu me achar, me rotular como uma pessoa feia, horrível, complicada, de jeito difícil, que vou ficar sozinha para sempre por isso, que é o que muitas pessoas fazem, né? Sim. Todo dia, é isso que acontece. Na academia eu vejo muito. A pessoa fala, na avaliação, fala pra gente muito disso. Sempre envolve autoestima e autoestima. É aquela cobrança, né? Aquela autocobrança demais, por isso, o tempo todo. Então agora quem tá vendo o podcast vai aprender que autoestima não é só essa visão aí. Exatamente. Do corpo. E o terceiro ponto? O terceiro fator, o terceiro pilar da autoestima é o autorreforço. Que aí eu acredito que falar dele agora é até muito pertinente, porque imagina só que autorreforço. Se eu não reforço, se eu não valido, se eu não identifico aquilo que eu já faço, aquilo que eu já dou conta, aquilo que já tem de bom em mim, você não vai desenvolver uma visão assertiva de você mesmo. Então você vai ter uma imagem de você, a autoimagem distorcida, o autoconceito distorcido. Então, na minha concepção, o autorreforço é grande parte da autoestima. Porque se eu não reconheço, porque senão existe a pessoa que está tudo errado nela. Se ela está identificando isso, é porque a visão dela mesma está distorcida. Então, assim, uma das coisas que eu busco principalmente levar para as pessoas que eu atendo é vamos identificar o que você já faz de bom, o que já tem de legal em você, seja no seu corpo, seja no seu jeito, seja nas pessoas ao seu redor. Na área da profissão, né? É igual relacionamento. Se você só foca no que falta, você não vai reconhecer mais o que já tem. Então, o autorreforço vem para você identificar o que já tem de bom, para te fortalecer, para você lidar com aquilo que falta. Sim. Algumas coisas faltam porque faltam ainda você buscar, falta ainda você mudar, enfim. E algumas coisas sempre vão faltar. Então, de novo, depende muito da nossa visão. Não, a gente nunca vai ser 100% em todas as áreas. Não tem como ser 100%. Não tem como. E o quarto pilar? O quarto pilar já é a autoeficácia. A autoeficácia, eu deixei até esses dois pontos por último propositalmente, porque a autoeficácia é você se sentir capaz de lidar com os seus problemas. E seja qual forem. Então, por exemplo, se eu não me sinto capaz de conseguir um emprego, se eu não me sinto capaz de promover um emagrecimento, de fazer um exercício físico, se eu acho que eu não vou dar conta, que eu não consigo, que não é pra mim, todos esses discursos, eu vou estar dificultando a minha autoestima. Ou seja, eu vou estar criando uma visão negativa de mim mesma. Uma visão distorcida. Então, a gente pode não dar conta de tudo, mas a gente precisa se sentir capaz. É o que algumas pessoas chamam até de ter esperança de futuro. Se sentir capaz de lidar. Às vezes surge um problema na nossa vida que a gente nem sabe como que vai resolver. Mas a gente precisa pensar assim, não, eu não sei como que eu vou resolver isso, mas eu vou achar um jeito.
E eu consigo, assim, depois que ficou mais claro isso para mim, eu consigo ver no dia a dia com os alunos. E quando eu vou ensinar algum exercício, vou ensinar algum treino, vou explicar, eu já penso mais nisso, né? Às vezes a pessoa tem essa dificuldade aí de achar que nunca vai conseguir fazer. Então, sempre reforçar para ela que é capaz, que ela consegue fazer, que vai dar certo. Sabe o que vem na minha cabeça agora? O tempo todo. Que você deve passar muito por isso. Muitas vezes, eu lido muito com muitas mulheres, por causa que o meu público é basicamente 80% feminino. E aí, eu ouço muito, às vezes, de mulheres incríveis, mulheres com com uma potência muito grande, mulheres inteligentíssimas, mulheres super capazes, mulheres independentes, bonitas. E eu ouço assim, nossa, eu tô horrível. Ai, Gilson, meu corpo é horrível, eu não gosto do meu corpo, eu quero emagrecer, eu quero perder essa gordura e tal. E aí, às vezes eu olho pra pessoa e falo assim, gente, não tem nada de errado com ela. Querer emagrecer, querer mudar, quando ainda não está no nível de uma obesidade, um sobrepeso talvez, mais por uma questão estética, a pessoa ela pode querer isso. Mas fica uma interrogação pra mim. Porque se não tem nada de errado, a saúde tá ok, tá ali só com uma gordura localizada, tá querendo dar essa lapidada aí no corpo e tal, e tá tudo bem, eu fico me questionando assim, e com todo esse discurso de eu tô horrível, minha barriga tá enorme, fica aquele questionamento, qual dos pilares a pessoa tá precisando desenvolver? Porque a autoimagem dela não tá assertiva. Uma coisa é a pessoa que chega, não, meu corpo tá tudo bem e tal, mas eu quero dar uma emagrecida. Outra coisa é, eu tô horrível, eu tô com a barriga enorme, eu tô muito disfuncional, muito exagerado, muito desproporcional para a realidade. E isso a pessoa consegue perceber isso ou não? Normalmente não. Só quem tá de fora consegue perceber. E às vezes você olha para aquela aluna e fala, mas não tá desse jeito. Às vezes você até fala, não, mas aqui você tá precisando perder X de gordura. Isso aí com X meses, normalmente, dedicando, você consegue. E pra pessoa aquilo parece assim, dificílimo, longe de acontecer. Então, provavelmente, algum dos pilares tá precisando desenvolver. Seja, por exemplo, a autoimagem dela, ela tá com uma visão bem distorcida do próprio corpo. Seja a autoeficácia, ela se sentir capaz de lidar com isso, de que não tem nada de errado, enfim. Seja o autorreforço, de às vezes ela tá precisando reconhecer o que já tem de bom nela, para tirar o foco do pensamento muito negativo em cima do que falta. Então, normalmente está relacionado a isso, e fica essa interrogação. É até um dos propósitos desse episódio de hoje, né? A pessoa parar para pensar nisso, nesses pontos. Qual dos pilares que eu estou precisando desenvolver? Entender melhor sobre essa autoestima, né? A autoestima não é simplesmente olhar para o corpo e sentir bem encaixada, né? Dentro de um padrão. Dentro de um padrão, exatamente. Na verdade, é muito mais como uma aceitação. Eu até falo que, até com as mulheres que eu atendo, obesas, eu falo, a gente precisa trabalhar a sua autoestima agora, antes de você emagrecer. Para você se olhar no espelho e você reconhecer o que precisa ser mudado, mas você aceitar que você precisa passar por um processo. Você aceitar que o seu corpo é esse hoje. Que há a possibilidade de se sentir capaz de conseguir. Mas para se sentir capaz de conseguir, eu tenho que ter uma visão assertiva. Entendi. É diferente de aceitar e ficar naquele estado, né? Então é aceitar o estado que está, mas procurar evoluir, procurar melhorar, né? E a gente só muda aquilo que a gente compreende, aquilo que a gente toma consciência. Pois é, resumindo então, autoestima, 4 pilares. Autoimagem, autoconceito, autoeficácia, autorreforço. Eu preciso identificar se existe uma ou até mais que eu preciso desenvolver e procurar ajuda ou procurar entender melhor, né? De onde isso está vindo ou o que eu posso fazer daqui para frente para melhorar. Então, assim, mas eu falo que quem está com dificuldade, tem dificuldade de ter esse reconhecimento, vamos focar primeiro então no autorreforço.
olhar para aquilo que eu já estou dando conta, para aquilo que eu já tenho de bom em mim. Eu até carrego uma frase que é assim: você pode fazer coisas incríveis, mas você pode reconhecer o quanto já é incrível as coisas que você já faz. Então, para a gente parar para pensar que a gente já faz coisas incríveis, a gente já tem coisas incríveis em nós. Falta muito mais essa transformação do nosso olhar. Isso mesmo. Então, assim, espero que tenha feito sentido esse episódio para as pessoas. Compartilhe com quem você acredita que vai contribuir. Isso, e o objetivo é esse. Mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a autoestima e quanto vai impactar na vida de vocês aí no dia a dia. Até mais, valeu!